Olá! Hoje a gente vai mergulhar em dois conceitos-chave da nossa Constituição: direito à igualdade e direito à privacidade. Isso aí. Temos aqui um material bem completo que veio de aulas sobre direitos fundamentais, sabe? E que detalha bem como esses direitos são vistos, como evoluíram e principalmente como o STF tem interpretado eles na prática. Exatamente. A gente vai desde a base constitucional deles, passando por aquela diferença crucial entre igualdade formal, no papel, e a material, que busca, bom, uma justiça mais real. Uhum. E vamos falar também das ações afirmativas, tipo as cotas, e da igualdade homem-mulher, com decisões importantes, inclusive sobre concursos. E na privacidade, né? Vamos ver o que a Constituição garante: intimidade, vida privada, honra, imagem e aqueles temas quentes: direito ao esquecimento, a casa da gente, o sigilo das cartas, e-mails, contas bancárias e, claro, o WhatsApp. Isso. Vamos desempacotar isso tudo, começando pela igualdade. A base está lá no comecinho do artigo 5º. Todos são iguais perante a lei. Simples, né? Mas a forma de entender isso mudou bastante. Não é só tratar todo mundo igual na mesma situação, né? Essa era a ideia da igualdade formal, que ficou para trás, digamos assim. Exato. A gente avançou para a igualdade material, ou isonomia. A ideia aqui é olhar para as desigualdades que existem de fato, e aí, para buscar justiça de verdade, você precisa tratar os desiguais de forma diferente na medida dessa desigualdade. Faz sentido. Para nivelar o campo, né? Perfeito. E aí que entram as ações afirmativas. Pensa nas cotas raciais, sociais, nas universidades, nos concursos. Uhum. São políticas para tentar corrigir umas distorções históricas, umas desvantagens. Mas, claro, tem limite. Precisam ser razoáveis e, muito importante, temporárias. O STF já disse que está valendo. São constitucionais. Mas essa coisa de tratar diferente não corre o risco de criar outras injustiças? Como que se garante que é razoável? Ótima pergunta. O controle existe sim. É a análise da razoabilidade e da proporcionalidade. A medida tem que ter um objetivo legítimo, tipo promover mais igualdade de chance, e tem que ser adequada para isso. E necessária, sem pesar demais a mão, sem criar outra discriminação que não se justifique. É um equilíbrio fino. Falando em equilíbrio e a igualdade entre homens e mulheres, a Constituição fala disso, mas tem exceções, tipo proteger a trabalhadora grávida ou a mãe que amamenta na prisão. Como fica? A regra é igualdade total. As exceções são bem pontuais e tem que ter uma justificativa muito forte. Ou para proteger alguém em situação vulnerável, ou por uma diferença real, biológica, que não dá para ignorar. Ah, entendi. Tem aquele caso do STF, por exemplo, que garantiu que candidata grávida pudesse remarcar teste físico em concurso, mesmo que o edital não previsse. O Supremo entendeu que era uma situação que exigia um tratamento diferente para não ser injusto com ela. Isso me faz pensar na tal teoria do impacto desproporcional, que é quando uma regra parece neutra, igual para todo mundo, mas na prática acaba prejudicando mais um grupo específico. Isso, exatamente isso. É a discriminação indireta. Imagina, sei lá, exigir uma altura mínima para um cargo que não tem nada a ver com a altura. Parece neutro, né? Sim. Mas pode acabar barrando muito mais mulheres que homens, proporcionalmente. Se esse impacto diferente não tiver uma justificativa muito boa, ligada à função mesmo, essa regra pode ser considerada discriminatória. Entendi. Esse jogo de equilíbrio que a gente vê na igualdade aparece forte também na privacidade, né? Outro direito fundamental ali do artigo 5º. Sem dúvida. A Constituição protege nossa intimidade, que é o mais fundo, né? A vida privada, nossas relações, a honra, nossa reputação e a imagem, como a gente se apresenta para o mundo. São esferas que garantem o espaço só nosso. E aquele debate sobre o direito ao esquecimento, a pessoa poder pedir para apagar fatos antigos sobre ela. Como ficou isso? Então, o STF bateu o martelo nisso aí. Decidiu que não existe um direito ao esquecimento assim autônomo, garantido na Constituição de forma absoluta. Ah, não? Não. Eles ponderaram que, beleza, privacidade e honra são importantes, mas esse direito não pode servir para apagar história ou calar a liberdade de informação, de expressão. Tem que analisar caso a caso.
buscar um equilíbrio entre esses direitos. E a inviolabilidade do domicílio? Nossa casa é sagrada, né? Mas o que é casa para a Constituição? Só onde a gente mora? O conceito é bem amplo, viu? Não é só casa ou apartamento. Inclui também o escritório, se não for aberto ao público, quarto de hotel enquanto está ocupado. A regra é clara. Ninguém entra sem consentimento. Ponto. E as exceções? São bem definidas. Flagrante delito, desastre para prestar socorro, ou então com ordem judicial, mas só durante o dia. E mesmo no flagrante, o STF diz que a polícia tem que justificar depois, com provas, por que achou que estava rolando um flagrante ali para poder entrar. Entendi. E o sigilo das nossas comunicações? Cartas, e-mails, telefonemas? WhatsApp. O sigilo da correspondência, dos dados, das comunicações telefônicas. Também é regra. A quebra é exceção. Para encomendas, por exemplo, o STF definiu que abrir só pode com consentimento, ou se tiver uma suspeita bem forte de crime, baseada numa fiscalização que não invada direto, tipo um raio-x, sabe? Ah, então não precisa de ordem judicial para abrir encomenda suspeita no raio-x. Nesse caso específico, se tiver um indício claro vindo dessa fiscalização não invasiva, o STF entendeu que não precisa da ordem judicial prévia, mas tem que ter o indício. Protegidos? Sim, sim. São considerados parte da privacidade. A regra geral é só com ordem judicial, mas tem exceções importantes. CPI pode pedir direto, a Receita Federal também pode acessar dados bancários para fiscalizar imposto, tem uma lei complementar para isso que o STF validou. E o Ministério Público? O TCU? Aí, em geral, precisam de autorização do juiz. Mas esses dados podem conversar entre os órgãos? Tipo, a Receita achar algo e passar para o Ministério Público investigar um crime? Pode. O STF permitiu esse compartilhamento da Receita para o MP para fins criminais, mas deixou um aviso bem claro. Quem recebe a informação tem que manter o sigilo, não pode sair vazando por aí. E o telefone e o WhatsApp, que a gente usa todo dia, qual a diferença entre acessar os dados e ouvir a conversa? Boa pergunta. São coisas diferentes. Dados telefônicos são os registros. Quem ligou para quem? Que horas? Quanto tempo durou? Para ter acesso a isso, via de regra, precisa de ordem judicial. Uma exceção seria talvez identificar quem passou um trote para a polícia ou bombeiro. Certo. Já a comunicação telefônica é o conteúdo mesmo, o que foi dito. A interceptação, a escuta, é bem mais restrita. Só com ordem judicial, só para investigação criminal ou instrução processual penal. E tem que seguir direitinho o que diz a lei específica, a Lei 9.296. E as mensagens de WhatsApp que ficam lá salvas no celular? Se a polícia apreende o celular numa prisão em flagrante, por exemplo, pode sair lendo tudo? Opa, não pode não. O STF já foi bem claro nisso. Para acessar o conteúdo das mensagens que estão guardadas no celular, mesmo em flagrante, precisa de ordem judicial. É uma proteção forte da privacidade. Nossa, nem em flagrante? Nem flagrante para acessar o conteúdo armazenado. Claro, tem umas exceções bem específicas que o STJ já admitiu, tipo o celular achado solto dentro de presídio, ou se o juiz autorizar uma técnica de espelhamento. Mas a regra geral é, precisa da ordem do juiz. Fica bem claro, né? Tanto a igualdade quanto a privacidade são direitos complexos, dinâmicos, estão sempre sendo definidos e redefinidos pela sociedade, pelos tribunais. E não são absolutos, né? Vivem em tensão com outras necessidades importantes, tipo segurança pública, investigação, a busca por justiça social. É sempre uma ponderação. Exato. Os tribunais estão o tempo todo tentando achar esse ponto de equilíbrio delicado. É muito interessante ver como a interpretação da Constituição vai evoluindo para tentar dar conta dos desafios do nosso tempo, seja para buscar uma igualdade que vá além do papel, seja para proteger nossa privacidade nesse mundo cada vez mais digital. E isso deixa a gente pensando, né? Pois é. Com a velocidade que a tecnologia avança e a sociedade muda, como será que essas interpretações sobre igualdade e privacidade vão continuar se adaptando? Que novos dilemas, que novas ponderações a gente pode esperar logo ali na frente? Fica aí a reflexão.